Alô, amigas e amigos da TV Taperá. Hoje, dia 3 de novembro, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Você que nos acompanha através do Facebook Jornal Taperá, no Instagram, @Jornal Taperá, e através do YouTube, TV Taperá, eu agradeço as milhares de visualizações, os compartilhamentos, né? As opiniões, e assim nós podemos produzir programas sempre de grande interesse, né, para aqueles que nos acompanham através da TV Taperá. E o nosso assunto de hoje é câncer de próstata. Mudou o mês, estamos caminhando, né, para mais um final de ano. O Covid, causando toda essa pandemia que mudou a nossa vida, 8 meses de quarentena, né? O mês de outubro passou, já estamos no mês de novembro. E mudou a cor. Outubro era rosa, e agora novembro virou azul. Apesar de ter mudado a cor, a doença é a mesma. É o câncer, né? E o mês de novembro, como sendo o mês que é conhecido como o mês de novembro azul, é o mês de alerta para prevenção do câncer de próstata. E esse movimento surgiu na Austrália no ano de 2003. Só para lembrar que no dia 17, que é justamente na terça-feira, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E nós estamos antecipando o programa, nós poderíamos fazer no próximo dia 17, mas nós estamos antecipando o programa porque esse ano, né, é um ano totalmente atípico, como já falei, decorrente da pandemia, e também pelo fato do dia 15 de novembro nós já termos as eleições, né, municipais, né, e toda doença tem muito a ver, né, com as gestões públicas, tá? Mas vamos falar sobre o câncer de próstata, o novembro azul. Então, no homem, o câncer mais comum é o de pele. E o segundo câncer mais comum no homem é o câncer de próstata. E no homem ainda, o câncer que mais mata é o câncer de pulmão. E o câncer de próstata também está em segundo lugar. Agora, pelo fato do câncer de próstata ser o câncer em segundo lugar e também em segundo lugar que mata mais, merece toda a atenção. A estimativa é que no próximo ano nós tenhamos aproximadamente 70 mil novos casos de câncer no Brasil. Sempre lembrar que 90% desses câncer de próstata curam com o diagnóstico precoce. E a grande chave de toda a doença, não só do câncer, né, mas principalmente em relação ao câncer, que o tempo é importante, né? O diagnóstico precoce é a chave da coisa. E para isso, nós temos que dar alguns alertas, né? E alertas que são baseadas principalmente na recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então veja bem, os homens, né, que têm 50
anos em diante, sem história de câncer de próstata na família, né? Principalmente os parentes mais próximos, tipo pai, tio ou irmão, né? Então, esses homens que não têm parentes com história de câncer, é recomendado, a partir dos 50 anos, uma visita anual. Agora, se o homem tem na história familiar casos de câncer de próstata ou pessoas da raça negra que têm uma incidência maior de câncer de próstata, então para estas pessoas da raça negra ou que têm história familiar de câncer na família, a recomendação é que a partir dos 45 anos de idade faça uma visita anual ao urologista. E lógico que diante do preconceito, né, do toque retal, quase 50%, digamos assim, não vão ao urologista, né? Mas por puro preconceito. Agora, o que nós temos que chamar a atenção é que todas essas pessoas, né, se apresentarem alguns sintomas que eu vou falar agora, é mais um motivo para procurar um atendimento com o clínico e o especialista, o urologista. Por exemplo, se você tem dificuldade para urinar, você demora para começar a urinar, e quando você urina, você tem a necessidade de urinar em 2 tempos. Você começa a urinar, para depois continuar o término da micção, né? Ou se você tem dor para urinar. Um outro sinal é a diminuição do jato urinário, né? O jato é muito leve, né? Você vê que o jato urinário não está sendo o jato normal. Ou então, se você notar que você está urinando com bastante frequência e pouco. Ou então, se você tem a sensação, né, que você urinou, mas a bexiga parece que não ficou vazia ainda. Ou então, se você urinar, por exemplo, sangue, né? Então, todos esses sintomas urinários são sintomas que, associado à história clínica, à história familiar, o seu médico vai poder orientá-lo. E ainda mais, se você tem alguns desses sintomas, ou se você tem antecedentes familiares que já tiveram câncer de próstata, e se você, por exemplo, apresentar muita dor no corpo, dor nos ossos, né? Principalmente na região lombar, ou mesmo na região da bacia, em algumas vezes até a dor no reto, né? Dor na região anal, né? São todos sintomas importantíssimos para você falar para o médico. E também você tem, por exemplo, inchaços nas pernas e com alguns outros sintomas. Então,
dor no corpo, dor nos ossos, né? Dor na região retal, inchaço nas pernas, são sinais importantes para você que tem acima de 50 anos, ou se você tem na família gente com câncer de próstata e está com 45 anos ou mais, e também se for da raça negra, então é um motivo para você procurar uma consulta com o urologista. E também nós temos fatores de riscos, né, para o câncer de próstata. Como falei, a questão familiar. Essa questão familiar, ela aumenta muito a possibilidade dessa doença. Falei da raça negra. A idade, principalmente a idade, né, de 65 anos, ela acomete, né, essa faixa de idade com mais frequência. Agora, nós temos também alguns fatores que influenciam. Por exemplo, a obesidade faz piorar o câncer de próstata. O sedentarismo, né, também. E já foi provado que o álcool e o fumo, e principalmente outras drogas ilícitas, né? Já foi provado que isso aí faz piorar o câncer de próstata. Por isso que a recomendação é sempre essa, né? Dieta equilibrada, sem muita gordura, bastante verduras, né? Quer dizer, quando a gente diz dieta equilibrada, é que haja um equilíbrio dos componentes da sua alimentação. Quanto mais cedo você se adaptar e adotar essa dieta equilibrada, melhor será para o seu corpo. E em relação ao sedentarismo que nós falamos, logicamente os exercícios físicos ajudam muito, né, a você diminuir esses fatores de risco, né? E é por isso que a gente alerta e aproveita esse Novembro Azul. Por quê? Porque o câncer de próstata, no início, ele não tem sintomas, né? E muitas vezes a pessoa está tendo aqueles sintomas, não é? Aqueles sinais, digamos assim, que nós falamos no início, e não procura o médico. E aí é que está o alerta que nós damos. Quando o câncer, ou melhor, quando alguma alteração da próstata dá esses sinais, né, a gente precisa mais do que nunca fazer essa avaliação com o urologista. Justamente para a gente ter aquele diagnóstico precoce. E como é que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é feito através do exame de sangue que a gente chama de PSA, que é o antígeno prostático específico, é o nome desse exame, que é o PSA, mais o toque retal, né? O importante é que esse exame, que é o PSA, né, não é porque ele deu normal, dentro do valor normal, que você acha que está tudo bem. Quem tem que interpretar o resultado é o seu médico. Por quê? Porque você precisa guardar esses exames do PSA todo ano. Por quê? Porque você precisa ver se esses exames estão a cada ano aumentando ou se continua estabilizado. Mesmo PSA normal, você tendo aqueles sintomas que a gente falou, e a gente nota que o PSA todo ano está aumentando um pouquinho, com certeza
o toque retal, que o seu urologista já anotou nos exames anteriores, vai ser muito importante para ditar os próximos passos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: exames normais, numericamente normais, não significa que você não tem nada. Por isso que é importante o urologista estar acompanhando anualmente o seu caso. E sempre lembrar que o diagnóstico precoce, ele cura 98% dos casos. Lógico que a partir do momento que você tem metástase, né? O que é metástase? É quando o câncer já saiu da próstata, já atingiu ossos, daí as dores, né? Já atingiu outros órgãos. Então, aí o tratamento é mais complicado, né? Agora, nós enfrentamos um problema muito sério, tá? Porque principalmente, né, nesse período de pandemia. Mas, em regra geral, em quase todos os municípios, nós temos a questão do problema da saúde pública, né? Você tem demora para o especialista consultar, para marcar para agendar a consulta para ele. Demora para fazer os exames. Demora para agendar o retorno. Demora para uma cirurgia e o possível tratamento, tipo cirurgia, radioterapia, quimioterapia, etc. E agora, devido à questão da pandemia, então nós jogamos tudo para o problema da pandemia, né? Ficaram suspensas o quê? Ficaram suspensas as consultas eletivas ou diminuíram as consultas eletivas, né? As cirurgias eletivas, e com isso, logicamente, vai ter a demora no diagnóstico e vai demorar a intervenção. Tá? Então, o que há necessidade é que a saúde pública, principalmente, né, encontre uma forma, não só em relação ao Novembro Azul, mas ao Outubro Rosa e fazendo a extensão para todas as doenças, né, que precisa encontrar o denominador comum para que, durante essa pandemia, nós possamos dar o atendimento para a população de uma forma regular, de uma forma eficiente, para dar segurança à população. Né? Por quê? Porque a justificativa de que a pandemia, né, por questão desse risco, a necessidade de fazer o distanciamento, não é? E uma série de restrições, há necessidade de se adequar a todas as necessidades da população, né, para que ela seja bem servida. E é por isso que nesse mês de novembro, bem antes das eleições, do dia 15, esse mês de novembro vai servir de alerta para os governantes, né, para implantar o que estão prometendo nesta campanha e novembro de 2021 nós estarmos cobrando, né, dessas promessas de campanha, né, que vão resolver o problema dos exames em atraso, cirurgia em atraso. Então, com certeza, pelas campanhas em todos os municípios e de todos esses candidatos, nós vamos ter 2021 muito tranquilo. E aí nós estaremos aqui para conferir como é que nós estaremos no Novembro Azul de 2021. Por isso, minha gente, lembre-se bem, principalmente você, homem, um dedo neste novembro pode melhorar muito a sua vida, tanto pelo toque retal, como também pelo toque na urna. Esse é o nosso recado e até o nosso próximo programa.
Peço que compartilhe esse programa, porque esses alertas são importantes, principalmente para aqueles homens, aquelas famílias que infelizmente não tiveram a oportunidade de ter o acesso a esse programa. Então compartilhe e eu agradeço desde já a sua audiência. Até o nosso próximo programa.